motorista de caminhão salvou uma garota inconsciente. Em seguida, olhou sua identidade. Seu nome era Léo, e ele mal podia piscar os olhos enquanto dirigia por uma estrada escorregadia pela neve. Ele estava voltando para casa após um turno difícil e cansativo, e já dirigia por muitas horas. Chegou um momento em que seus olhos estavam começando a se fechar. Mas uma estranha figura na estrada, de repente, chamou sua atenção. A figura, na verdade, era uma mulher, que ele imediatamente parou o caminhão e desceu para ver se precisava de ajuda. À primeira vista, teve a impressão de vê-la esparramada pelo chão, completamente imóvel. A respiração de Léo começou a acelerar e ele correu para sentir um pulso dela, mas parecia ser tarde demais. Entretanto, ele percebeu algo estranho na identidade dela que o fez recuar. Léo estava tendo um dia longo e muito cansativo. Seu trabalho era tedioso e muitas vezes pensou em desistir de tudo. Mas ele sabia que precisava dar o seu melhor e continuar naquele trabalho para que a sua família pudesse ter uma vida de qualidade. Eles estavam em uma situação financeira terrível e Léo estava sempre preocupado com dinheiro. Ele nunca imaginou esse tipo de vida para si mesmo, e cada dia de condução parecia tão monótono quanto o anterior. Léo desejava uma mudança drástica, e ele realizou esse desejo, mas não da maneira como esperava. Enquanto dirigia de volta para casa, Léo estava imerso em seus pensamentos. Ele pensava em sua filha em casa. Estava tão preocupado com a saúde dela, por causa de uma doença que ele e a esposa haviam descoberto há pouco tempo, e ambos estavam de coração partido. Eles tinham ido e voltado para o hospital nas últimas semanas. Eventualmente, depois de executar vários exames, o médico deu a notícia de que a saúde da menina estava piorando, e seus dias estavam contados. O médico disse a Léo e sua esposa que sua filha foi diagnosticada com formação de cisto e que ela precisava de uma operação. Mas isso era tão caro que disseram que ela duraria apenas 3 anos se o tratamento não fosse feito. Léo quase perdeu a cabeça quando soube disso. Ele e sua esposa ficaram ainda mais desesperados quando descobriram quanto teriam que pagar pela operação. Quando os médicos disseram a Léo e sua esposa o preço astronômico da operação, o casal ficou preocupado em como eles poderiam economizar tanto em tão pouco tempo. Léo prometeu à esposa que faria o que fosse necessário, mesmo que precisasse pedir ao chefe turnos extras e dirigir até tarde da noite. E foi em uma dessas viagens que ele se deparou com a mulher inconsciente. Por causa da neve na estrada, a visibilidade era praticamente zero. Ele reduziu a velocidade ao mínimo e dirigiu com cautela até um assentamento vizinho. As luzes de seu caminhão eram a única coisa visível naquela estrada, e ele se perguntou se seus olhos estavam pregando uma peça nele quando viu uma silhueta ao lado da estrada. Léo pisou fundo nos freios, sem saber o que estava acontecendo. A figura à sua frente simplesmente parecia ser uma mulher, e o que é pior, parecia que ela não estava respirando. Ele não tinha certeza do que fazer, então fez a única coisa que conseguiu pensar no momento: chamar por ela. Senhorita, senhorita, o que há de errado com você? Léo chamou da janela do banco do motorista. Ele ainda estava com medo de descer do seu caminhão, porque ele não tinha certeza de toda a situação. No entanto, não recebeu resposta alguma da mulher e ficou ainda mais preocupado. Então, finalmente, decidiu descer e ver o que acontecia com ela. Ele deu alguns passos cuidadosos até chegar onde ela estava deitada, e foi então que percebeu que a identidade da mulher estava caída no chão ao lado dela. E quando viu o que dizia, Léo sentiu-se assustado. Mesmo assim, ele tinha que tentar salvá-la. Primeiro, Léo não conseguiu encontrar pulso, mas depois, quase como em um milagre, os olhos da mulher começaram a se abrirem um pouco. Léo deixou escapar um suspiro de alívio, e todos os pensamentos sobre a identidade da menina começaram a desaparecer. Levante-se, vamos para o hospital. Léo tentou ajudá-la, mas ele também percebeu que ela estava em péssimo estado, e então se perguntou o que poderia ter acontecido com ela. Estava tão preocupado com o bem-estar da garota que a pegou no colo e a levou para o seu veículo.
Ele ligou o aquecedor na temperatura mais alta para aquecê-lo o mais rápido possível. Ela estava há muito tempo na neve. Léo esperava que ela ficasse bem. Ele entregou-lhe sua jaqueta porque ela estava vestindo apenas uma camiseta, então dirigiu o mais rápido que pôde para o hospital. Todas as outras preocupações sumiram de sua mente naquele instante, pois só pensava em conseguir que essa garota fosse ajudada. Então ele começou a perguntar a si mesmo: e se fosse minha filha no lugar dela? Depois de um tempo, a garota inconsciente começou a se sentar no banco do veículo. Ela havia se recuperado um pouco e a cor começou a voltar em suas pálidas bochechas. Alguns momentos depois, ela finalmente foi capaz de dizer algumas palavras, mas foi apenas um sussurro. Você pode me ouvir? Qual é o seu nome? A resposta dela saiu em outro sussurro. Emily. Quando ela disse o nome, Léo teve uma sensação estranha no peito. Ela de alguma forma parecia vagamente familiar para ele, mas ele tinha perguntas mais urgentes. Você pode me dizer como veio parar aqui? Léo perguntou. É uma história terrível. Seria melhor se você não descobrisse, ela respondeu com olhos cheios de lágrimas. No entanto, Léo estava preocupado porque ele teria que informar ao hospital que a tinha encontrado na beira da estrada. E se eles ligassem para as autoridades, os policiais poderiam ter mais perguntas. Gentilmente, ele disse a ela que era preferível que ela contasse tudo para que ele pudesse ajudá-la. Por ter uma filha, Léo sentiu crescer um sentimento protetor em relação à jovem. De acordo com Emily, seu marido e vários outros caras a sequestraram de sua própria casa. Ela disse que as coisas se desviaram depois que ela contou ao marido sobre a falência de sua empresa, mas sua história parecia um pouco rebuscada demais. Léo decidiu não comentar nada a respeito. Aparentemente, seu marido reagiu negativamente sobre a notícia e começou a socá-la e a chutá-la, até que ela caísse por causa dos seus golpes. Ele queria se livrar dela. Emily disse que ela conseguiu escapar e se sentiu grata por estar viva. Léo pensou cuidadosamente sobre o que ela disse antes de perguntar por que o seu marido tomou medidas tão drásticas por causa de uma empresa falida. Em todos os seus anos de estrada, Léo nunca tinha ouvido uma história tão estranha como essa, mas então se lembrou de como Emily estava deitada na neve congelante. Ela não podia acreditar que eles tinham feito uma coisa tão terrível, e em seu coração se sentiu péssimo por Emily. Ele esperava que ela ficasse bem depois disso, tanto mental quanto fisicamente. Mas Emily tinha um grande segredo guardado. Eles chegaram ao centro médico dentro de 1 hora, e Léo correu com ela para uma ambulância onde os médicos fizeram de tudo para garantir que a menina não sofresse mais nenhum dano. Ele quase suspirou de alívio. No entanto, era inevitável que o médico lhe fizesse algumas perguntas, e inseguro, ele mal soube dizer o básico para internar a jovem no hospital. Ela tinha membros congelados e, em geral, ela precisava de atenção médica depois de passar tanto tempo na estrada. Diga-me, você é marido ou irmão dela? O médico perguntou. Léo sabia que tinha que dizer a verdade, mas ele não tinha certeza do que aconteceria depois que ele fizesse isso. Léo disse ao médico que ele não era parente de Emily. Na verdade, ele nem sabia o sobrenome dela. Ele narrou a história de tê-la encontrado na estrada. Léo também contou ao médico o que Emily disse a ele. Alertado pelo que ouviu, o médico perguntou a Léo se ele já tinha denunciado a polícia. Léo, claro que disse que não. Ele tinha acabado de se concentrar em levar a menina para o hospital. Léo estava bem ciente de que seria submetido a interrogatório, mas porque ele estava ciente do que havia ocorrido com ela, ele não estava preocupado com nada. Ele apenas explicaria que a encontrou no caminho e esperava que isso fosse tudo. Então aconteceu que quando o oficial distrital chegou, ele começou a questionar Léo. Os oficiais aceitaram a história e então permitiram que Léo se fosse. Mas o que ele não sabia era que isso estava longe de ser o fim da história. Enviado para casa porque não pôde ajudar mais do que fez, ele foi saudado por sua esposa e filha, que já estavam preocupadas com a sua chegada que já demorava mais que o normal. Léo contou à sua esposa tudo o que tinha acontecido com ele, incluindo a história de Emily. Ela o acalmou, afirmando que foi uma boa coisa ele ter descoberto essa garota. A esposa de Léo sentiu que ele era um herói,
já que nunca poderiam saber o que poderia ter acontecido se ele não a tivesse encontrado. No entanto, ela também tinha algumas notícias perturbadoras para ele. Seu esposo o consolou sobre o que aconteceu antes, mas ela logo lhe contou as más notícias. Falou que a condição de sua filha estava piorando a cada dia e a situação se tornava terrível. Com os pensamentos na filha, Léo ficou surpreso ao receber uma ligação do hospital pela manhã. Descobriu-se que Emily havia pedido para vê-lo. Léo ficou surpreso, mas também bastante satisfeito em ouvir isso sobre a menina. Isso também o afastou momentaneamente dos seus próprios problemas. A garota queria agradecer o seu salvador pessoalmente. E é claro que Léo foi ao hospital porque sabia que a jovem também precisava de algum apoio. Emily não se conteve e agradeceu a Léo repetidas vezes. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse parado por aquela estrada e me trazido ao hospital. Léo disse a ela que era o destino e que ele tinha certeza que outra pessoa teria parado se não fosse ele. Ainda assim, ela insistia em dizer que ele merecia todos os seus agradecimentos e elogios. E ele também ficou chocado quando ela mencionou outro assunto. Descobriu-se que as enfermeiras contaram a Emily sobre a situação de Léo. Ela começou a perguntar a ele como sua filha estava. Depois da surpresa inicial, ele disse a ela que a condição de sua filha estava piorando a cada dia e ela precisava de uma operação. Ele estava tão imerso em sua história que contou até o motivo de ter que dirigir no meio da noite para ganhar mais dinheiro. Era bom compartilhar seus pensamentos com alguém, já que ele sempre confortava sua esposa e filha. Léo ficou de mau humor quando ele saiu do hospital naquele dia. Ele sabia que tinha ajudado outra pessoa, mas não podia ajudar a sua própria filha. O dinheiro que economizou ainda era insuficiente para cobrir os custos do procedimento, e o tempo deles estava se esgotando rapidamente. Se eu pudesse fazer algo mais, pensou ele. Léo não ouviu falar em Emily novamente. Nunca pegou os detalhes de contato dela, mas ele esperava que a jovem fosse boa e aproveitasse bem a vida. Léo tinha outras coisas em mente. Não podia perder tempo porque a vida de sua filha estava em jogo. Ele tentou encontrar outro emprego, embora já estivesse trabalhando até o osso. Léo e sua esposa precisavam desesperadamente do dinheiro. Infelizmente, Léo não conseguiu encontrar nada à medida que o tempo passava. Léo tornou-se então mais e mais desesperado. O que ele poderia fazer para ajudar sua garota? Ele estava perto de ter um colapso. Justamente quando Léo sentiu que toda a esperança estava perdida e ele teria que aceitar sua situação, seu telefone começou a tocar. Quem poderia ser? Léo esperava que fosse uma boa notícia. Olá, eu estou falando com a família de Kate Scott. A pessoa do outro lado da linha perguntou. Embora estivesse perplexo sobre o motivo de alguém perguntar sobre sua filha, Léo ainda assim respondeu, sim. Era o médico-chefe do hospital. Ele tinha novidades para Léo. O homem começou a se preocupar, pois sempre que o hospital ligava com informações sobre a sua filha, parecia sempre ser uma notícia ruim. O médico então informou a Léo que uma transferência do valor necessário para a operação da sua filha acabava de ser feita. Eu apreciaria se você pudesse vir ao hospital hoje para finalizar todos os preparativos e agendar a cirurgia, disse o médico. Léo não conseguiu responder na hora. Ele ficou sem palavras, pois quem poderia tê-lo ajudado com uma quantia tão grande de dinheiro? Certamente isso tinha que ser um erro. Eu honestamente não sei quem transferiu o dinheiro, mas ele foi transferido e está atualmente em nossa conta, respondeu o médico. Ele também foi informado de que o pedido de transação havia sido preparado e estava pronto para ser processado. O médico respondeu pacientemente a todas as suas perguntas, mas ele ainda tinha perguntas sem respostas. Como alguém poderia ser tão gentil com eles? Já que ele sabia que muitas pessoas não sabiam da sua situação. Léo e sua família foram para o hospital, embora ele não pudesse descobrir o que estava acontecendo. Sua esposa estava grata e também surpresa ao mesmo tempo. E a pequena Kate foi levada no mesmo dia em que os médicos começaram a se preparar para o procedimento cirúrgico. Tudo foi feito em 2 dias. Os pais ficaram extremamente felizes quando viu que sua filha finalmente estava livre de sua doença. E agora ela teria uma vida normal
como qualquer outra garota de sua idade. Ela estava toda sorrisos, como se ela também soubesse que finalmente iria aproveitar sua vida ao máximo. Ainda assim, ela estava incomodada sobre uma coisa importante. Todas as consultas de Léo com o hospital deram em nada. Eles ainda não conseguiram descobrir de onde tinha vindo o dinheiro para a operação, e isso incomodou Léo. Ele queria expressar sua gratidão a essa pessoa agora que ele não estava mais se preocupando sobre a saúde de sua filha. Léo dedicou então todo o seu tempo para encontrar esse gentil estranho. Léo e sua esposa então ligaram para todos que conheciam e perguntaram se eles que mandaram ajuda. Todos eles disseram não. Uma mulher familiar então entrou no quarto de hospital de sua filha. Quando a senhora se aproximou deles, ele ficou ainda mais surpreso ao reconhecer que era Emily, mas ela parecia diferente agora. Naquele dia do incidente, ela parecia esfarrapada, mas agora ela estava vestida como uma rica empresária. Emily sorriu para eles quando se aproximou e Léo ficou de boca aberta. Sua esposa a cumprimentou, mas Léo percebeu outra coisa: a identidade que ela estava usando. Ele estava certo com suas desconfianças. Ela era a dona de uma empresa famosa. Não era de se admirar que ela parecesse familiar no dia em que ele salvou a vida dela. Foi quando ele juntou as peças. Léo foi até ela e apertou sua mão. Quando sua esposa e Emily terminaram de se apresentar, sem demora, ele perguntou se foi ela quem ajudou a filha. Ela timidamente disse que sim, era uma retribuição a Léo por salvar sua vida quando ela mais precisou de ajuda. Sempre há casos como esse na vida. Às vezes ajudar alguém sem esperar algo em troca irá recompensá-lo. E isso pode acontecer no momento que você menos espera. Portanto, seja sempre gentil e prestativo com quem precisa de você.